Olá, irmãos, tudo bem? Eu sou Davi de Jesus Costa e tenho uma revelação do Deus de Israel para a verdadeira Igreja de Cristo. Amém? Certo. Bom, o que eu tenho para passar para a verdadeira Igreja de Cristo? Que o final da Bíblia, o livro de Apocalipse, está se concluindo, certo? E o Deus de Israel, o Criador da sua alma, vai se manifestar no globo pessoalmente. Pessoalmente. Ele está mudando o final da Bíblia. Tá. Ah, mas Jesus Cristo não vai mais aparecer? Ele vai aparecer, mas ainda não é a vinda dele, tá bom? Então tá. Então o Deus de Israel vai aparecer, e quando ele aparecer, já vai ser no início da grande tribulação. Mas ele vai aparecer para os países de paz e para a verdadeira Igreja de Cristo, que está nos países de paz. Porém, a noiva, que é a Igreja de Cristo, não está preparada. Por quê? Porque não se batizou no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Existe um versículo, Atos 9:9, certo? Que lá diz que Paulo jejuou, não comeu e nem bebeu por 3 dias. Tá legal. Mas esse jejuou foi Jesus que mandou ele jejuar. Tá entendendo? Mas lá tá dizendo não comeu e nem bebeu. Esse não comeu é porque ele jejuou 3 dias. Tá entendendo? Da meia-noite às 9 horas da manhã. Entendeu? Orações rápidas de 5 minutos, vamos supor. Entendeu? E depois, no terceiro dia, ele pediu para Jesus Cristo lhe batizar com o Espírito Santo. Porém, Jesus chamou Ananias. E Ananias chegou lá e o batizou com o Espírito Santo. Por que ele chamou Ananias? Para mostrar que Paulo era um convertido a Cristo, entendeu? E ele não deveria ter medo disso, era para espalhar para os outros judeus. Tá entendendo? Então, o batismo com o Espírito Santo, ele está sendo ensinado de forma errada. Vocês estão entendendo? Na conversão a Cristo, segundo o que o Deus de Israel revelou para mim, existe 2 etapas, entendeu? Primeiro, perdão dos pecados, entendeu? Pedido de perdão dos pecados. Segundo, batismo com o Espírito Santo, entendeu? Pedido para quem? Para Jesus Cristo. São 2 etapas, só que na Bíblia, certo? Fala, e as pessoas não entendem o significado daquele versículo e fazem da sua forma. Só os que são muito sábios e humildes conseguem sim o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Todas as pessoas já foram chamadas pelo próprio Deus, usando outros irmãos para se batizarem com o Espírito Santo. Tá entendendo? Existe um versículo, Efésios 1:13. Lá fala do selo de Deus. Tá entendendo? É o selo de Deus. Então é necessário, é obrigatório. A segunda etapa, Jesus é a porta para chegar aonde? Ao Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Por que eu tenho que me batizar com o Espírito Santo? Porque este poder, ele lhe dá garantia, certo? De nunca mais pecar. Tá entendendo? Lhe dá garantia da sua eternidade. Você está entendendo? E de sua salvação em Cristo. Aí sim tu está te convertendo a Cristo. Se eu tentar falar isso numa igreja pentecostal, eles vão fazer eu me calar. Tá entendendo? Tira o teu microfone da boca dele. É errado isso. Então o Espírito Santo em oculto
entendeu? O Deus Espírito Santo está com uma outra o quê? Uma outra tática, entendeu? Que em oculto os sábios, entendeu? Que são mais rápidos que bruxos e demônios, jejuam nos seus quartos pedindo para Jesus Cristo lhe batizar com o Espírito Santo, entendeu? Já estão fazendo reuniões em oculto, só batizados com o Espírito Santo, entendeu? É, gente, tem que ser assim, porque os bruxos da maçonaria, que ela já está quebrando, está chegando a hora dela, eu acho pouco, porque eles odeiam negros, odeiam pessoas de baixa renda. Que isso, rapaz? Tá ficando doido, cara? É, você não pode ser inteligente, você não pode prosperar, você não pode comer do bom e do melhor, você não pode ser alegre, você não pode dançar uma música sem pecado, você não pode escutar música sem pecado. Tudo tem pecado para lhes parar, para te calar e para te ficar lá só lá na igreja, isolado na tua casa. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Então tem cursos de teologia, nenhum curso está ensinando o batismo verdadeiro com o Espírito Santo, a verdadeira conversão a Cristo. Vocês estão entendendo? Pedro depois aprendeu, entendeu? O que era o batismo com o Espírito Santo, entendeu? Logo no início ele tentou expulsar o demônio de uma menina e não conseguiu. Por quê? Porque ele não era batizado com o Espírito Santo. Ele era uma noiva que ainda estava despreparada ainda. Não estava preparada. Tá entendendo? Então tá. Então, o que eu tenho para falar para a verdadeira igreja de Cristo, que a arca do batismo com o Espírito Santo já abriu a porta. E as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo em oculto estão entrando nela. Estão começando a se reunir para se preparar para o governo de Cristo. O governo do homem vai parar. Entendeu? Vai acabar. Vai iniciar a grande tribulação. Ah, mas a igreja não vai passar pela grande tribulação. Bom, escute só uma coisa. Existe uma igreja que não vai passar pela grande tribulação, que é a igreja que está nos países inimigos do globo. Essa igreja vai ser arrebatada. A outra igreja, que é dos países de paz, vão ficar. Tá entendendo? Eles vão ficar. Para quê? Para aprenderem o que? A respeitar o Deus Espírito Santo e a Jesus Cristo. Tá entendendo? É isso aí. Então, vai iniciar a grande tribulação. Mas os amigos de Deus que são batizados com o Espírito Santo vão ensinar as pessoas, junto com os anjos que vão aparecer, para se batizarem com o Espírito Santo, para confirmar a obediência a Deus. Entendeu? A virtude do Espírito Santo é uma regra universal. Em todo o universo que tem seres vivos com pensamento lógico, tanto com macho e fêmea ou sem macho e fêmea, o poder de Deus, né, que é essa virtude que ele chama de Espírito Santo, certo? Ajuda eles ao quê? A tomar melhor decisões, a bloquear a mente para o mal, entendeu? Por ódio, por racismo, entendeu? E para obedecer a Deus, para não ir contra Ele, é para viver para sempre, é para viver para sempre. E você tem livre-arbítrio para o bem, legal, para o bem. Para o mal não, ele trava. Não, filho, não faz isso. O poder te avisa.
Entendeu? O poder de Deus, que é a virtude do Espírito Santo. Então aquilo que é mal, Deus sabe. Deus está na frente muito tempo, mais de 1 milhão de anos. Entendeu? Mas só que Deus não precisa só disso não, para te travar para o mal. Tá entendendo? Certo, né? Legal. Então tá. Então é necessário que o planeta Terra, certo? Com os amigos do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo e do Deus Jesus Cristo, acorde e se batize com o Espírito Santo, para que o universo com os outros seres fique em harmonia e paz. Tá entendendo? E Deus novamente tome o seu projeto novamente, que são 500 globos com 39 sistemas solares que ele ainda vai fazer. Acabou a guerra celestial, dou continuidade a tudo, parou tudo depois da guerra, que começou a guerra celestial. Entendeu? Então tá. Então o que eu estou falando para vocês é sério, tá bom? O próprio Deus de Israel está usando a minha boca para falar para vocês, amém? Certo, então ele vai aparecer no Brasil, aqui em Belém do Pará, o Deus de Israel. Ele cresceu como homem, entendeu? Veio através de uma mulher que ele fez ela para ajudar ele a salvar o globo. Ele fez a família, tá entendendo? Ele fez todos da família para ajudarem ele a salvar o globo e para honrarem Jesus Cristo e o Deus Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Legal, né? E Deus vai aparecer. Deus tem mais... Quando ele quer aparecer para os seres vivos, ele aparece com 50 metros de altura. Tá entendendo? Ele não tem trono. Vocês já viram aquele pedestal maia? Aquelas pirâmides maia? Aquele ali é o pedestal de Deus. Foi ele que fez. Ele apareceu para os maias, para os astecas, e depois arrebatou eles. Entendeu? E deixou um grupo ir para onde? Para o México, para criar a nação do México. Entendeu? Eles são sim descendentes deles. Tá entendendo? Não houve nada de sacrifício lá, que o pessoal mostrava sacrifício de homens em cima da pirâmide, era tudo mentira aquilo. Mas o tamanho da pirâmide, vocês podem ver o tamanho de Deus ali. Tá entendendo? Que ele ficava sentado ali. Entendeu? Com as pernas cruzadas. Tá entendendo? Certo. Então tá. Devido a aparecer no futuro seitas, né? Seitas que os deuses dele iam sentar igual Deus, que eles sabiam, os bruxos, como Deus se sentava. E os deuses também. Então, ele pegou e criou um trono para ele e deixou João ver ele e Paulo. Entendeu? Viram nesse trono Deus. E Jesus Cristo falou: Senhor, por que o Senhor criou um trono? Ele disse: porque vai aparecer seitas que vão querer imitar a gente como a gente se senta. Ah, tá, então eu criei um trono, entendeu? Ah, igual os reis. Ah, entendi isso, igual os reis, isso. Ah, entendi. Tá bom? Tá bom. Mas depois ele desfez o trono branco, entendeu? Então tá. Então, o que eu tenho para falar para a verdadeira igreja de Cristo, certo? Não tenham medo de buscar o batismo com o Espírito Santo. Quando você busca o batismo com o Espírito Santo, ele logo lhe envolve com a proteção da virtude do Espírito Santo, logo lhe protegendo, se realmente tu queres a conversão e o batismo com o Espírito Santo. Tá entendendo? Legal, né? Mas eu aconselho a verdadeira igreja de Cristo a procurar em oculto, entendeu?
Não fale para ninguém. Entendeu? Deixa que outro batizado com o Espírito Santo vai entrar em contato contigo. Ou que o Espírito Santo vai mandar tu falar. Entendeu? Pronto. Tá entendendo? Perdão. Porque existem os bruxos dentro da igreja que estão fingindo ser batizado com o Espírito Santo. Como? Ele pede para que o poder das trevas ao redor do globo, que está desorientado, ele deixe o rosto dele com uma expressão de paz, ou mostre mansidão. Mas se você falar do batismo com o Espírito Santo, conforme eu estou lhe falando, em jejum e oração, ele vai começar a mostrar o rosto com o quê? Com raiva e seriedade. Tá entendendo? São muito covardes. Muito covardes. Tá entendendo? Legal, né? Tudo bem. Então tá. Então tá vindo muita coisa boa por aí. Quando Deus aparecer, aqui em Belém do Pará, que vai aparecer e vai se manifestar, o clima vai mudar. Entendeu? O céu vai ficar uma outra cor. Entendeu? Vai ficar bem mais azul. Entendeu? A Baía do Guajará não vai mais ficar escura. Os rios não vão ficar mais escuros do globo. Tá entendendo? A lama vai sumir. Os animais perigosos vão sumir. As bactérias, os vírus vão sumir. Tá entendendo? Tudo bem. E os inimigos do globo vão ser isolados. E começa a grande tribulação. Eles vão ser isolados. Por quê? Porque vinham matando a população, entendeu? Criando vegetais que causam câncer, entendeu? Nos países de paz. Quais são os vegetais? Soja. Eles criaram a maçonaria, criaram a soja, entendeu? Esses países inimigos do globo. Por que eles criaram a soja? Entendeu? Porque perceberam que Deus estava ajudando eles a prosperar, a crescer. Então eles faziam de tudo, ameaçando com bombas atômicas, né, os países de paz, para não prosperarem. Atrapalha a economia deles. Cria vários laranjas em cada empresa, em cada indústria. Primeiro nas indústrias, laranjas, entendeu? Para poder controlar o quê? O preço, o acesso a comidas com sabor delicioso. É para parar, é para aumentar o valor, até parar, e a gente tira deles e traz para cá pra gente. Assim que eles fazem. Entendeu? Então criaram a soja em 1978, segundo Deus de Israel revelou para mim. Entendeu? A soja era para ficar no lugar do feijão. Só que o feijão acabou aumentando, que eles aumentaram a quantidade de plantio de soja, e o local onde plantavam feijão, plantaram soja. Então o preço do feijão aumentou 3 e 4 vezes mais. Era R$3, agora é quase R$12 o quilo do feijão. Aumenta o preço dos alimentos do povo, porque o povo é muito inteligente. É para baixar o nível de inteligência deles. Que não é só por aí não, tá entendendo? Então tá. Então criaram a soja, certo? Criaram no óleo, afasta o azeite de oliva. O azeite de oliva não dá, de azeitona não dá câncer não. Foi essa que Deus criou para o homem. Afasta isso. Tu quer azeite de oliva? Paga mais caro. R$50, só um vidrinho pequenino, R$50. Entendeu?
O de óleo de soja, R$3, R$4, um só já tá bastante. Guti-guti, guti-guti, câncer, câncer, guti-guti. Entendeu? Leite de soja, entendeu? AIDS, câncer, guti-guti, guti-guti. Só que nutricionistas, médicos estão avisando, já tentaram matar eles. Tá na internet, se você procurar os malefícios da soja, tá lá, câncer de mama, câncer de próstata, entendeu? Muitas crianças com câncer. Tá entendendo? E Deus usando os médicos para avisar a população e ninguém quis ouvir. Você sabe o transgênico? Aquele transgênico é o nome de um homem que vocês conhecem lá dos Estados Unidos. Ele ajudou quando ele era jovem a fazer essa leguminosa que eles dizem que é a soja, mas ela não é comestível. Usar o poder das trevas, entendeu? Esse negócio de colocar enxerto em vegetal para alterar o DNA do vegetal é perigoso, é perigoso. Pode aumentar a acidez do vegetal e causar câncer. Tá entendendo? É, gente. Então, Deus está avisando. Pode procurar na internet os malefícios da soja e ninguém faz nada. Sabe por quê? Porque existem bruxos cientistas que sabem usar o poder das trevas, o globo obedecer, para todo mundo ter medo dos bruxos. Sempre vai chegar alguém da maçonaria no lado da pessoa que descobrir, vai dizer: fica calado, finge que tá tudo bem, fica calado. Entendeu? Certo. Bom, toda vez que você for comer, se alimentar, infelizmente tem esse óleo. A gente tem que usar esse óleo por enquanto. Por enquanto. Eu aconselho você a orar, entendeu? Na sua comida, antes de comer. Tá entendendo? Ore para Jesus Cristo abençoar com o sangue do Cordeiro o alimento para barrar o câncer daquele óleo. Tá entendendo? E é isso, gente. Então eles vão ser isolados. Isso, todos esses 6 países que vão ser isolados sabem do que está acontecendo. Por isso que Deus vai isolar eles. Vocês vão ver como é que ele vai isolar. Não tenham pena deles. Eles são o joio que está escrito na Bíblia, o joio. Tem que separar primeiro o joio do trigo. Os países de paz que ficarem são o quê? O trigo. Agora bora ver aqui, tirar mais joio, que ainda tem um pouquinho de joio aqui. Mas o joio mais perverso vai embora para lá. É só os perversos, que vai ser feito de monturo. Tá entendendo? Legal, né? Isso aí. Me perdoe se eu tô gritando. É porque eu tô aqui, tem um barulho de carro às vezes. Tá bom? Certo. Jogar pra cá pra ficar Full HD. Fica Full HD. Olha a imagem, né? Tá legal. Então tá. Então, o Deus de Israel vai se manifestar no globo. Por que ele não ajuda Israel? Porque Israel ficou bruta. Ficou igual os Estados Unidos. Bruta. Snob. Para com a paz de Jesus Cristo. Em vez de recuar, igual como ela fazia antes, quando ouvia o Deus de Israel. Não obedece mais. Então deixa ela fazer o que ela quer fazer. Entendeu? É, tá bom. Ela não vai ser isolada. Ela não vai ser isolada. Mas esses 6 países vão ser isolados. Eu não vou falar. Mas na minha playlist tá lá eles. Entendeu? Cuidado com eles.
eles foram testados um por um. Entendeu? Um por um. E vão ter que ficar lá. Tá entendendo? Eles têm bombas atômicas até apontado para o Brasil. Se o Brasil quiser prosperar de uma forma nunca vista. Só porque o Brasil tem pessoas negras, inteligentes, que amam o Deus Jesus Cristo e o Deus Espírito Santo. Tá entendendo? A maçonaria, ela é louca. Quem criou foram os netos de Adão. Porém, eles foram amaldiçoados para se autodestruírem. Aí eles pegaram e tentaram jogar na cara de Deus a autodestruição. E criaram vários suicidas. Entendeu? Eles criaram os demônios. Tentaram botar na Bíblia a culpa nos anjos. Tá ficando doido, rapaz? Vocês são os seres mais fiéis a Deus. São os anjos. Menos Jesus. Tô brincando. Tá legal. Então tá. O Espírito Santo, ele é... Tô brincando. Então tá. Então, eles inventaram que os anjos, houve uma guerra no céu e tal, e que nada, foram eles que foram chamados lá em cima e fizeram um horror na frente de todo mundo. Esses netos de Adão são irredutíveis, aprenderam aquilo que é mal, chamado agressividade, e daí por diante foram fazendo besteira, com o poder das trevas, que eles mentiram, dizendo que eram anjos, por poder, enganando o poder. Entendeu? Isso é uma velha história e uma longa história, tá bom? Então tá. Então, o que eu tenho para falar para vocês, né? Que os anjos vão se manifestar junto com o Deus Altíssimo. Por enquanto, Jesus Cristo ainda não vai aparecer. Só depois, no final da grande tribulação. Então ainda está seguindo a regra de tempo, sim. Só que lá eles duplicaram o tempo da grande tribulação. Ali conta 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então conta 7 anos. Não é 7 anos. É só 3 anos e meio. 1260 dias. Tá bom? Essa é a regra. Depois disso, Jesus Cristo vai aparecer no deserto do Saara, que Deus vai levar todos para lá. Entendeu? Deus vai transformar o deserto do Saara num campo muito verde. Pronto. Jesus Cristo vai aparecer gigante lá, com o Espírito Santo e com o filho dele, o Deus Serafim Michel. Tá entendendo? Legal, né? E ele vai dizer as regras do início do governo dele, que vai ser por 50 anos, não é 1000 anos não, é 50 anos, pregando o evangelho para a noiva que não está preparada, o evangelho do batismo com o Espírito Santo, é só isso. Acabou, pronto, dura os 50 anos, o povo começa a entender como é a vida no universo, em outros planetas e no céu. Pronto, o povo é arrebatado depois de 50 anos. Acabou. Tá entendendo? Depois Deus vem e acopla a Nova Jerusalém. Ele desfaz o globo todo e faz um outro globo e acopla a Nova Jerusalém. Tá bom? Legal? Legal, né? E é isso aí. Me perdoe, eu não estou inventando, tá bom, irmãos? Né? É o Deus de Israel revelando para mim. O Deus de Israel. Tá bom? E é isso aí. Ele pode revelar igual o Espírito Santo. Tá entendendo? Ele pode revelar, Jesus Cristo pode revelar também. Ele é Deus também. Tá entendendo? Só que os três, o Espírito Santo, Jesus Cristo e o Deus de Israel, não são a mesma pessoa.
eles não existe Santíssima Trindade. Foi criada pelo um bispo, certo? Na época da Santa Inquisição. Tá entendendo? Pode ver no livro de história, que tá lá no livro de história. Tá bom? E é isso. Então, Jesus Cristo, ele foi feito por Deus. E o Espírito Santo também, e os deuses do céu que existem. Só que Deus, né, criou eles para governar os seres que ele vai fazer no universo. Entendeu? São 5 deuses para cada globo. Tá entendendo? Desse globo é quem? Jesus Cristo, o Espírito Santo e os pais dele, que chamam de pais maiores. Entendeu? Tá legal? Então tá. Então existe vários deuses. Existem deuses supervisores do universo. Existem deuses deuses das galáxias. Existem deuses que tem um cabelo muito diferente, igual do Goku. Assim que era o cabelo de Deus quando era no início. Entendeu? Depois ele mudou igual dos anjos. Depois tem os deuses arquitetos e de fauna, que fazem planetas para ele e fazem animais. Tá entendendo? Tudo bem. Existe também os deuses globais. Tá entendendo? Entre esses deuses de fauna e que criam planetas, existe a deusa Jade, que é a esposa de Deus. E existe a filha dele, né, a outra deusa, Lassatá. São só 2 deusas que existem no globo. Aliás, no céu. 2 deusas, que elas fazem planetas para Deus e animais para Deus. Só que Deus fez uma esposa para ele e fez para Jade se alegrar uma filha. Entendeu? Legal, né? E ela vai ser filha também de Gabriel no mundo. Entendeu? Aí a filha não, a mãe, hoje eu troquei já. Ela vai ser a mãe de Gabriel no mundo. Tá bom? Não te preocupe, não sai daqui. Então tá. Então o que eu tenho para falar para vocês? Filha da... Então o que acontece? Perdão, filho, perdão, tá? Não tô brincando. Vou alterar isso aqui. Então tá. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Tá bom? O que acontece? Deus não tem medo de ninguém. Deus criou tudo. Tá entendendo? Todos os seres vivos que pensam. Todos os seres vivos têm direito a tudo. Vocês estão entendendo? Ai daquele que vier com ele. Ele é a autoridade maior. Ele é a força maior. Deus. Deus Altíssimo. Deus Jeová. Ele é a força maior. Não tenho medo dos inimigos do globo. Já vão ter o seu destino para baixo. Já vai chegar a hora. Vai ser bem rápido. Tá bom? Fiquem alegres. Me perdoe meu jeito aqui, tá bom, gente? Mas infelizmente é assim. Tá bom? Eu dou risada por quê? Porque os inimigos do globo faziam isso com os cidadãos do globo. Os inimigos do globo não respeitam ninguém, não respeitam autoridades, não respeitam cidadãos de bem, honestos, íntegros. Não existe respeito. Tem que haver paz no mundo. Deus criou paz no mundo e uma paz eterna. Amém? Certo. Tudo bem? Legal. Então tá. Desde já a Igreja de Cristo, fiquem à vontade
tá bom? Busque o batismo com o Espírito Santo e você vai ver que você vai se alegrar em participar daquilo que é bom em Cristo Jesus e no Espírito Santo. Vocês vão se espantar daquilo que tem em oculto, que o Espírito Santo tem para mostrar para vocês. Tá entendendo? Existe o corpo de Deus, o corpo daquele que é aquele que é surreal, que é o Deus de Israel. O Deus criador de tudo, ele tem 3 corpos. Deus de Israel, que é o corpo físico, Deus tempo e Deus infinito. Entendeu? Eles 3 são um só. Agora sim, mas não existe Santíssima Trindade. Tá entendendo? Então o Deus infinito, para interagir com os seres vivos, ele criou um corpo e criou o Deus tempo. Então os 3 eles tiram conclusões, mas só chegam a uma conclusão. Entendeu? Legal, né? Não tenham medo de entender novidades vindas do oculto e dos mistérios de Deus, que Paulo diz que Deus ia revelar os mistérios dele. Não fuja, irmão, disso. Entendeu? Não humilhe aquele que sabe que Deus está falando com ele. Não faça isso, irmão. Não deboche. Entendeu? Você só quer aquilo que tem na palavra, mas a palavra foi alterada, meu amigo. Foi alterada na época da Santa Inquisição. Lutero criou uma Bíblia e ela foi alterada. Entendeu? Mas Deus abençoou esta Bíblia alterada. Tá entendendo? Se Deus vai mudar o final da Bíblia, ele tem poder para isso, ele tem vontade, ele é livre, ele tem livre arbítrio para isso, gente. Agora, se o irmão fala de uma verdade, do mistério de Deus, eu peço para a verdadeira igreja de Cristo, busca o Espírito Santo para poder tu creres que eu estou falando a verdade, amigo. Mas não me julga antes de tu saberes se é verdade ou não. Porque às vezes tu acredita num pastor mentiroso que fala que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Vocês buscam só prosperidade, só bênçãos, mas não buscam o batismo com o Espírito Santo. Tá entendendo? Querem ser curados, mas não buscam o batismo com o Espírito Santo. Tá entendendo? Querem ser bons para os outros, mas fazem amizades com maçons dentro da igreja, que já diz que ele é maçom, mas que é amigo de tudo, de todas as igrejas. É mentira. Ele é um bruxo. Todo maçom é bruxo. Tá entendendo? Todo maçom é amaldiçoado com homossexualismo. E todo maçom batalha para boicotar todas as igrejas e deixar elas preto e branco por dentro, colocando uma tela bem grande no altar, profanando o altar com uma tela bem grande. Tá entendendo? É essa a regra da maçonaria. Por quê? Porque eles querem que o chefe maior que vai aparecer da maçonaria fale na tela grande com todo mundo, dando ordens. Entendeu? Mas rapaz, você não acredita, não é? Tá legal. Tu não tá acreditando, não é? Tá legal. Pois eu profetizo que o demônio vai entrar na igreja e vai te dar ali muito tapa. Tu tá entendendo? Um demônio vai entrar na igreja e vai te dar muito tapa. Espera. Espera. Vai entrar uma Exu caveira lá que vai te dar ali muito tapa. Porque tu tá debochando, tu tá anarquizando a igreja. Tu tá aí sentado no banco ou no altar, tu quer avacalhar com a igreja. Mas tu gosta de chamar palavrão,
gosta de UFC, tu tá entendendo? Artes marciais, tu gosta de roubar os outros, entendeu? Tu gosta de ser racista, tá entendendo? Tu gosta de tomar microfone da boca de irmão, tá entendendo? Então tá. Então desde já eu agradeço a todos, me perdoe, tá bom, irmãos? Me perdoe. Fiquem com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com o Deus de Israel. A paz do Senhor Jesus, tá bom? Até mais, irmãos.